Boa noite a todos e todas. Espero que todos estejam bem em suas casas. E para quem não me conhece, meu nome é Emery. Eu faço parte do projeto Artes da UFRPE. Esse projeto ele teve origem nos cursos de artes da Unidade Acadêmica de Educação à Distância. E em 2019 nós catalogamos parte do acervo artístico visual disponível no campus Dois Irmãos em Recife. E para quem quiser conhecer esse acervo, para quem quiser saber um pouquinho da história desses personagens, das obras, sobre o processo de criação, eu vou recomendar que vocês olhem lá na nossa bio. Tem lá o link para o nosso site, onde estão todas as obras, a gente conta tudo direitinho. Também o canal do YouTube e muito mais. Nosso blog também, confira que é muito legal. Mas hoje nós estamos inaugurando o Prosa Café, que é um ambiente diferente, é um espaço virtual onde nós vamos encontrar artistas e pessoas vinculadas às áreas das artes. E vamos conversar um pouquinho com eles e descobrir um pouquinho dessa trajetória, como aconteceu o encontro dessas pessoas com as artes e um pouquinho sobre suas produções. Nosso anfitrião de hoje é o professor Júlio Villanova, ele é professor do Departamento de Letras, da UFRPE, também é integrante do projeto e tem um pezinho nas artes. Então, assim, é bom que ele não esteja aqui, porque eu já vou contar que ele é pintor, ele é escritor, ele é poeta e também é um ótimo carnavalesco. Então, assim, vocês sempre encontram com ele em Olinda, ele mora lá, então isso também é uma boa referência para quem gosta de artes. E obrigada, Júlio, por ter aceito o convite. O nosso convidado mais que especial hoje é Fernando Duarte, que daqui a pouco vai entrar. Obrigada, Fernando, por ter aceito esse convite. Eu sei que é um momento muito especial para todos nós, né, que estamos nesse cenário de pandemia em casa e a gente precisa realmente ouvir os artistas para poder a gente ter mais inspiração e conseguir conviver bem com esse cenário. E agradeço também aos meninos que estão aqui nos bastidores, Josimar e Vera também que estão nos apoiando. Obrigada por tudo. E é isso, gente. Eu espero que vocês curtam esse nosso café. Fiquem à vontade. Eu vou sair agora da live, porque Júlio vai entrar com o Fernando Duarte. E aí eu vou ficar com vocês aqui acompanhando pelo chat. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o projeto, eu vou estar respondendo e vou estar interagindo também. Então, boa noite e bom café para vocês, tá? A gente se vê já já. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos começar agora a live. Vamos começar agora a live do Projeto Artes da UFRPE com um convidado especial, que é o artista plástico Fernando Duarte, nosso amigo. O seu trabalho artístico, né, como ele concilia o trabalho artístico dele com a militância, com a vida como cidadão, também como militante, como sindicalista. Então o Fernando tem uma longa história, uma longa trajetória. Tá? Eu quero agradecer a vocês que estão chegando aí, estou vendo um bocado de gente legal. Meu amigo Ricardo Beliel, lá do Rio de Janeiro, Luciana Nabuco, do Rio também, companheira dele, muito obrigado pela presença de vocês. Minha colega Rose, minha amiga Rosemary Fraga, Irineu, lá de Caruaru. Tá chegando uma turma boa. A Leandria é a coordenadora desse projeto, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Tá legal? E o Fernando já tá na área aqui. Eu vou chamar... O nome da live é Prosa Café, tá? Eu tô aqui com a minha xícara de café do bloco Cordas e Retalhos, tá? Mas eu disse, Fernando, a gente fez um pequeno teste ontem. Eu disse, Fernando, é prosa, café, mas pode ser poesia, vinho, poesia, cerveja, como os espectadores quiserem. Ó, eu vou chamar Fernando, tá? Tô abrindo a porta, seja bem-vindo. Obrigado a presença da turma. Deixa eu falar o nome de umas pessoas do projeto. Olha, o Fernando está chegando. Deixa eu falar, agradecer algumas pessoas importantes desse projeto, né? O diretor da unidade acadêmica de Educação à Distância, que é o nosso amigo Jorge Correia, porque a Rural tem um curso de artes visuais, né? Nessa unidade acadêmica. É um curso de graduação e um curso de especialização em artes visuais com ênfase em digitais. A própria Enery Mello, que é a coordenadora do curso. Aliás, Jorge é o diretor da unidade acadêmica. A nossa amiga Enery, que é a coordenadora. Isso agradecer também a presença da professora Niedja Santos, que é a professora do curso, né, é a especialista em artes, e os amigos, Josimar, que apareceu aí,
Vera, Flávio Magalhães, são todos estudantes do curso, artistas. Tá legal? É a primeira experiência que a gente está fazendo, tá? É a primeira experiência minha, inclusive. Eu acho que o de Fernando também. Eu espero que vocês estejam todos muito bem em casa, se preservando, né? Seguindo a, as informações, as fontes de informação da ciência, tá? Para a gente manter a saúde. Enquanto a gente tenta conectar a Fernando, eu quero mostrar aqui a camisa que eu estou vestindo aqui é uma arte de Fernando Duarte para o nosso bloco carnavalesco lírico Cordas e Retalhos, que teve nesse carnaval o tema Assombrações do Recife, e Fernando foi o autor desse trabalho que muito nos honra. Mas vamos lá, mas vamos conversar. Isso são os detalhes da Eu tecnologia vou me que a gente tem ajeitando que aqui, porque eu tive que também. bagunçar tudo aqui. Eu estava todo preparado, mas por conta Tranquilo, de fica. manipular o celular, aí eu agora eu vou ter que reajeitar. Tá bom. Deixa eu botar. Enquanto tu ajeita, eu só vou confirmar. Eu quero agradecer aí a presença da turma que tá chegando aí. Liviane, Francisco. Passou já um bocado de gente aqui pela minha tela que eu não tô. Cris Castro, Norma, Sérgio, Thelma, Rose, Diogo, a galera muito. Flávio. Desculpa, mas Obrigado, acho que gente, pela agora presença. Agora, eu acho que agora tá tranquilo. vamos Pronto, ver. vamos lá. Pronto, tá? O Desculpa, áudio tá eu sou perfeito aqui para mim, acho que analfabeto. para todo mundo aí também. Pronto. Aí, Fernando, eu estava falando um pouquinho do projeto da gente, que é vinculado ao curso de artes visuais, que a Universidade Federal Rural tem no nível de graduação e no nível de especialização. É um curso vinculado à Unidade Acadêmica de Educação à Distância, sabe? Na sede, no campus de Dois Irmãos. E aí eu fui convidado o ano passado a participar da avaliação de alguns trabalhos, tá? Como eu sou muito ligado nas artes, gosto como apreciador e tal, foi para mim um prazer conhecer o projeto, conhecer os cursos, ver alguns trabalhos lá que foram defendidos no final do semestre, e aí fiquei encantado. E é um projeto novo, mas que já tem uns frutos bastante interessantes. Já tem um catálogo, né, uma primeira versão do catálogo de obras de arte da Rural, com a presença de artistas muito importantes da história das artes em Pernambuco, como Lula Cardoso Aires, Corbiniano Lins, como Cristina Machado, e mais uma série de outros artistas, como a Brigada Portinari, tem um painel pintado na biblioteca, enfim. Além desse catálogo, a gente tem um blog que foi lançado, tem as páginas das redes sociais, né? Tem um tour virtual que você acessa pelo blog, você pode percorrer o campus da universidade onde estão essas obras. E esse blog a gente tem postado muitas coisas, tem uma matéria sobre você, que a nossa colega Henry fez Ótimo. ontem, eu acho, né? Para anunciar esse encontro da gente aqui. E é isso, são para dar para fazer esse preâmbulo aí, dizer às pessoas que a gente tem o curso de artes visuais lá na Rural, né? Para quem não conhece ainda. E é isso, mas a palavra é sua já. Eu quero agradecer muito, viu, pela sua presença. É importante demais para a gente, para a universidade, para os estudantes de arte, para os professores, para as pessoas vinculadas à universidade e para as outras pessoas que não são vinculadas à universidade, mas que são interessadas em arte. Ter você aqui conosco para você bater esse papo com a gente. Então, vá lá. Se você, assim, eu fiz um pequeno roteiro e ia pedir para você começar falando daquele movimento cultural que você mencionou lá na sua terra, que você ia nas férias para Sim. agitar lá no Piauí, para fazer movimento, para lançar um jornalzinho e tal. Pode começar por aí e fica à vontade para, assim, e me dê licença para aqui e ali fazer umas interrupções para a gente tocar a bola, tá bom? Tá certo? Como era Pela essa história lá deferência. em... Em Picos. Pronto. Vê bem, Júlio, eu agradeço muito
eu vou ver se eu posso contribuir para a ideia. Tá tudo tranquilo, tá me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Tranquilo. Massa. O pessoal tá ouvindo Então, bem aí? Não. tentar fazer com que passe algumas informações interessantes. A gente conversou previamente, evidentemente, e eu vou tentar também seguir um roteiro. E eu também articulei, de ontem para hoje, depois do que a gente conversou, eu articulei, a partir da importância de algumas coisas que a gente tinha visto, uma coisa que eu mesmo achei importante. Existe a vida. Existe a vida. E, e todo ser vivo, todo ser humano vivo, evidentemente, vai passar por questões comuns, por várias questões da sua época, do passado. E eu acredito, na verdade, que a gente está aqui para aprender pelos problemas que aparecem para a gente, que são diversificadíssimos, né? Você imagine a língua, o país, a posição social em que a pessoa nasceu, da família. Então tem um monte de questões. Normalmente na vida a gente aprende, né? Tem que aprender, né? Diferentemente a gente vai ter que aprender a andar, aprender a falar, aprender a fazer, executar tudo, e aprender depois os conhecimentos, essa coisa toda. Depois vai trabalhar, ou não, mas vai efetivar algum exercício de algum tipo de habilidade, ou vai preencher algum... Isso é extremamente cultural e social. E também tem a questão sensível, que eu diria sensível e espiritual, que também faz parte e está tudo muito ligado. E eu penso nessas questões. Então, se eu pudesse dizer da coisa importante que tem essa questão da arte para mim, é dessa mistura, dessa conexão entre essas três coisas, né, que para mim estão muito, muito juntas. E eu, quando criança, eu nunca pensei em ser artista, né, não era uma coisa que eu imaginasse. Eu fui um jovem, um adolescente que li muito mesmo, um determinado período da minha vida eu li muito, e não era daquelas pessoas de passar assim 10 horas lendo, não, mas eu lia muito. Mas jogava bola, criava peixe, fazia as coisas normais também. E depois eu não tinha pensado, e eu tinha conexão com a literatura muito grande, com a poesia, com a literatura. E se, quando eu era jovem, se eu fosse imaginar que eu fosse alguma coisa na minha vida, do ponto de vista artístico, eu queria ser escritor, né? Mas eu não, se eu fosse imaginar, eu não queria ser escritor. Então, eu fiz vestibular para engenharia, né? E antes do vestibular eu tinha essa questão da leitura, e também eu nasci no Piauí, né, mas me criei em Olinda, em Bairro Novo. Porque cheguei em Bairro Novo em 66. Eu sou de 58, então eu cheguei em Bairro Novo com 8 anos, mas antes de chegar em Bairro Novo eu morei em 6 cidades diferentes, antes de chegar em Olinda. Então, a minha formação de criança mesmo, eu me mudei muito, né? Meu pai era funcionário do Banco do Brasil e gostava de trabalhar em agências diferentes. Então, eu morei em Cáceres, morei em Carolina, morei em Picos, morei em Floriano, morei em São João do Piauí e morei em João Pessoa. Tem até 2 irmãos que nasceram em João Pessoa. Mas Aí vim pra cá. você é nascido em Floriano. Eu nasci em Floriano, Piauí. Certo. Isso. Aí nós somos 5 irmãos. Meu pai foi funcionário do Banco do Brasil e minha mãe cuidava da casa, né? Era, como a gente chamava antigamente, era doméstica, né? E minha mãe é uma figura.
coisa a minha mãe e ao meu pai também, né? É uma coisa, outro assunto. Eu, na adolescência, eu passei a ir passar umas férias em Picos, que era a cidade do meu pai, em Picos, Piauí. E lá, quando eu fui passar, eu conheci várias pessoas da minha idade e tal, e a gente começou, e tinham vários amigos meus, tinha um pintor, um cara que vivia de pintura, era um pouco mais velho que a gente, tinha um grande amigo meu, Fernando Varão e Renato Lima, que eram dois grandes amigos meus, e outras pessoas também, várias outras pessoas. Vou citar o nome todinho, porque senão a gente vai desviar do assunto. Mas a gente fez um movimento cultural muito forte lá em Picos. Eu participei, né, e lá, a partir da influência de Tasso de Ibiapina, que era esse pintor, já faleceu, faleceu muito novo, a gente, todo mundo começou a pintar, e eu pintei também uns quadros, eram as paisagens, ele pintava as paisagens do Piauí, muito interessante, e a gente fez teatro, a gente fez música, a gente fez um jornal que movimentou bastante a cidade. Isso foi em 70, 74, 75, 76. 76. Então, aí, isso ficou na minha memória, uma prática cultural, uma prática uma prática diversa, tal. Depois eu fiz vestibular, passei em engenharia, e fui para a universidade. Na universidade eu participei do movimento estudantil, depois de um determinado período, né, eu ia muito no diretório para pegar o jornal Movimento, que era o jornal que eu gostava muito de ler. Então, na universidade eu entrei em contato com o movimento estudantil e participei do movimento estudantil. E quando eu saí da universidade, eu me casei logo depois, né? Tem toda uma história em relação a isso. E minha sogra, eu já vou pular um bocado de coisa para chegar no cerne das questões. Só antes de você dar esse pulo, desculpa, antes de você dar esse pulo, a universidade aqui, a UFPE, né? Você fez engenharia o FPE, na Federal. a engenharia civil. Engenharia civil. Certo. E esse salto, eu me casei com Betina Guedes, eu me casei em 83 e fiz o concurso, e tudo isso aconteceu em 82. Eu conheci Betina, fiz o concurso do Banco do Brasil, saí da universidade, passei no concurso, tomei posse, aí me tornei funcionário do Banco do Brasil. Quando foi em 85, aí continuei pintando, assim, muito sem nenhum tipo de interesse. Aí quando foi em 85, minha sogra levou um quadro meu, e ela ia fazer uma exposição, ela estava fazendo um curso de pintura, ela levou um quadro meu, que foi uma exposição na Poli, e aí eu recebi uma menção honrosa nessa exposição, um quadro, uma paisagem comum. Aí aquilo me deu um entusiasmo. Assim, eu digo, rapaz, eu quero pintar. Foi um chamado. Aí a partir daí, Júlio, eu me interessei por arte, aí eu comecei a ler, comecei a produzir, comecei a me questionar, eu comecei a fazer uma coisa mais dedicada. Não era o tempo todo, porque eu trabalhava, né, mas eu me dediquei, eu comecei a pensar sobre arte. Pensar sobre arte. Então, foi um processo meio autodidata, e logo, muito cedo, no Banco do Brasil, eu comecei a participar do movimento sindical, né, então eu tinha muitas atividades no sindicato, até que eu entrei, depois que a gente ganhou o sindicato da pelegada, né, naquela época, que a gente chamava de dos pelegos e tal. A gente era oposição, depois a gente ganhou, aí teve um movimento do Banco do Brasil, eu participei do movimento nacional do Banco do Brasil, e eu participei da diretoria do sindicato também. Isso tudo, a pintura aqui, e o trabalho aqui, e a militância aqui. Né? Então, era uma militância, fui um militante muito forte, para mim, é uma coisa muito forte, não que eu seja um grande militante, nem que eu seja um militante forte, mas para mim é uma questão muito forte na minha vida, que é um engajamento concreto nas questões que estão na minha frente.
né, nas mudanças no coletivo. Isso é uma coisa fundamental para mim. E eu nunca quis nada do movimento, a não ser estar participando, a não ser estar ajudando o movimento a fazer as coisas. Isso sempre foi a postura que eu penso, né? Porque pode ser, não ser também isso que as outras pessoas acham, mas era o que me movia. E eu tive essa participação forte, e por conta dessa participação também, quando João Paulo ganhou a prefeitura, em 2000, aí eu fui convidado para participar da Secretaria de Cultura da prefeitura. Aí eu fui secretário adjunto, do secretário Roberto Peixe, e depois eu fui presidente da Fundação de Cultura. Depois que eu saí, depois de um determinado período que eu participei, foi um período longo, foram vários anos, eu fui secretário de Cultura do Estado. Deixa eu interromper rapidinho, só para dizer que eu acho que eu conheci você nessa época, da prefeitura, exatamente, por conta da minha atuação à frente do bloco, do Cordas e Retalhos e tal, e aí a gente pôde acompanhar, foi uma gestão na área de cultura, no Carnaval especificamente, muito boa. Assim, a gente tem muitas coisas, muitas realizações, né? Muitas coisas que as pessoas nem sabem, inclusive como aquele trabalho que você fez com as bandas. Não sei se vai dar tempo de falar isso aqui com detalhes, né? Mas por exemplo, a gravação, o registro, mas tem um registro em CD, o registro em CD do O Tema é Frevo, dos discos do Sencap e tal, que foi um outro trabalho muito bom. Mas eu acho, viu, Júlio, uma coisa, para mim, sob o comando de Peixe, né, do secretário, foi uma gestão revolucionária, né, do meu ponto, do ponto de vista do que eu penso, tanto para o movimento das comunidades, cultural das comunidades, para o movimento dos artistas, de uma visão inclusiva, uma visão ampliadora das oportunidades, do ponto de vista de carnaval, de São João, de reestruturar o São João, de reestruturar o carnaval, de dar uma dimensão muito maior, de dar oportunidades, de fazer formação, a questão do centenário do frevo. Então, bicho, isso aí é um assunto muito grande. Eu queria fazer esse registro, tal, porque foi nessa época que ele conhecia e acompanhei o trabalho como carnavalesco, tal, como fulião, que você também né, muito, você pode falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Então, assim, queria dar esse depoimento porque acompanhei, porque com o bloco a gente viu o seu trabalho lá. E aí, eu queria, antes de tu contar, eu queria fazer o gancho com Olinda, já que eu falei, a gente tá falando de carnaval e da gestão, o fato de ter morado em Olinda desde os 8 anos, né? Muito provavelmente tem uma influência no seu caminho artístico. Total. E tal. Aí eu tô puxando a brasa para a sardinha dessa cidade linda que é casa de todos os artistas. E aí você pode falar um pouquinho, mas fica à vontade. Desculpa te interromper. Não, na verdade, eu já concluí, porque eu fui secretário do Estado de Cultura, e aí depois que eu saí da secretaria, eu me aposentei. Logo depois eu me aposentei do Banco do Brasil, era funcionário ainda do Banco do Brasil, e estou dedicado à arte. Tá certo? Agora eu vou retroagir para falar dessas questões que você falou. Primeiro de Olinda. Eu fui criado em Bairro Novo, né? Então, não propriamente de Olinda Velha ou do sítio histórico. Né? Então, mas a partir de um determinado momento, e tinha lá em Bairro Novo, onde eu fui criado, que é perto do Imaculado Coração de Maria e perto da Estrada Velha de Rio Doce, que hoje é Carlos de Lima Cavalcante. Então, eu fui criado ali, jogando bola. Onde eu moro agora. Sim. Participando, vendo carnaval, participando de Assustado, essas coisas todas. Dentro daquele quadro, que é uma coisa muito bonita, com muita brincadeira, não tinha carro, não tinha risco. A gente passar... A rua era um campo de futebol, a rua era onde se brincava. Então, a gente andava
Andava quilômetros para ir jogar bola com meu irmão com 4 anos, 5 anos, a gente ia, não tinha completamente diferente, né? E aí quando depois adolescente, aí eu comecei a brincar o carnaval, certo? Que assim, minha família, meu pai e minha mãe, meu pai não gostava de ouvir música. E minha mãe gostava de cantar e de ouvir música. Mas não a ouvir música no sentido que a gente conhece, que quem lida com música, mas assim, de ouvir no rádio, de cantar. Ela foi uma criança muito atenta à questão, ela é piauiense também, nasceu no Maranhão, mas foi criada no Piauí. Então, as músicas do Reisado, as músicas das rádios, ela sabe cantar tudinho, então ainda hoje ela canta. Então, tem essa parte. Quando eu fui morar em Castanhal, durante 2 anos, eu passei 2 anos em Castanhal, no Pará, e lá a gente comprou uma radiola, e eu comecei a ouvir discos, e comecei a comprar discos. E também, quando a gente voltou aqui para Recife, para Olinda, né, aí a gente continuei comprando disco, a ouvir, e como eu já te falei isso, né, eu acho que a gente tem a sorte de ter sido um período fundamental da música brasileira, né? Eu tive uma ligação muito forte com isso, com Novos Baianos, com Franco, música mais, eu diria naquela época, mais alternativa, além de Caetano, Chico, e depois o aprofundamento em relação a isso. E aí, como eu já te contei, aí fui passar as férias no Piauí, fui influenciado por esse meu amigo, então eu pintava, e logo depois da universidade, e já dentro do banco, eu comecei a pintar, certo? E no Carnaval de Olinda, que é fundamental para mim, do ponto de vista de todos os aspectos, era eu e meu irmão, nós éramos foliões. Eu e meu irmão Cláudio. Folião total. Depois os outros cresceram e também se tornaram foliões. Mas era da gente acompanhar os blocos todos e o carnaval, e eu não bebia, meu irmão também não bebia, era brincar, pular. O carnaval valia a pena quando a gente saía atrás da orquestra do Homem da Meia-Noite. Esse era o centro do carnaval para a gente. E aí era sair atrás de pitombeira, de elefante, de marins, e aí aquilo foi tomando conta do corpo, sabe, Júlio? O frevo, por exemplo, para mim, é uma coisa do meu corpo, de pular. Porque a gente pulava no meio da confusão. Duas pessoas magras, né? Eu era bem magro nessa época, mas a gente gostava, eu sabia me defender, eu acho que sei brincar o frevo de rua. Sei brincar mesmo, o frevo do ruge-ruge mesmo. Né? Eu aprendi muito e é tanto que a gente saía com outros companheiros também, a gente saía atrás da orquestra do Homem da Meia-Noite. É o cacete mesmo, cacete, porrada. Isso é uma parte que depois eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Isso é só para mostrar essa influência de Olinda, ela é fundamental para mim. Depois ela teve influência artística também, mas já bem lá, mais na frente. Em relação à arte, eu tenho 2 grandes questões que, para mim, são fundamentais. Primeiro, eu diria assim, uma pessoa autodidata em relação eu fiz pouquíssimos cursos, né, e não fiz um curso de arte, de pintura, essa coisa toda. Não frequentei também a universidade, que hoje é mais comum essa questão acadêmica, né? A formação acadêmica em arte, da pesquisa, né, mais profunda da história da arte, e tal, que é uma coisa fantástica isso. Né? Sem muita orientação, o que eu sei, foi o que eu li. E o que eu pratiquei, né, do ponto de vista do que eu fiz. Você acabou de dizer, é um autodidata, mas que leu muito, né, a vida toda, como literatura, de forma geral e tal, e certamente sobre arte um bocado.
E aí aquela questão, como a gente tem muitos alunos, muitos estudantes no curso, alguns provavelmente estão assistindo aí, DJ Pós, Gerson O lá do Bloco do Bloco do Nada. Nada, Josué, tá aqui, Josué é nosso companheiro lá do Cordas e Retalhos, Isso. a professora Dorilma, Alex Mono tá aí, Regina Carvalho, tem um monte de gente acompanhando. E Massa. a turma Massa. mas aí esse depoimento, isso que você está falando, e o que você vai engatar agora, que eu estou percebendo, é um depoimento fundamental para quem estuda arte, ou para quem está começando, ou para quem já está engajado, e enfim, também. É a necessidade do estudo, da prática, né? Do aperfeiçoamento, né? A ideia do artista como aquele abençoado, né? Não. Pelo dom. Mas fale um pouco sobre isso. Você tem muita É, coisa importante a dizer a esse respeito. pronto. Eu comecei a falar que eu não pensei em ser artista. Em momento nenhum da minha infância e da minha juventude nesse sentido. Uhum, Porque, inclusive, eu sou um admirador forte de uma pessoa muito jovem que se decide, eu vou ser artista, e o cara se dedica a piano, a violão, a cantar, a uhum, artes plásticas, a teatro. Isso é fantástico, bicho, porque isso já é um rompimento forte com o que se espera, né, de cada um, do processo da formação da pessoa para ser produtiva, e produtiva entre aspas, né, produtiva dentro do sistema. Então, isso é uma coisa que eu admiro muito. No meu caso, bicho, isso é uma coisa completamente tardia. E uhum, tardia e ainda assistemática, no sentido desse aprendizado prático. Da pessoa passar sim. 9, 10 anos aprendendo a tocar piano, ou passar anos e anos aprendendo a tocar um instrumento de cordas, ou a fazer teatro, né? Ou então depois nesse sentido, é completamente o que eu faço é completamente autodidata. Mas eu, em compensação, li muito sobre arte. Estudei muito, estudei aleatoriamente, sem formar uma grande. Li muito sobre filosofia da arte também. Então, eu me considero razoavelmente formado. Então, acho que a teoria da arte ela é fundamental. Ela é fundamental no Uhum. início desse princípio em que a pessoa está aprendendo a arte, a história, o fio da arte, quais são as grandes questões filosóficas, quais são os sentidos que a arte tem, dentro das técnicas, né, quais são as oposições que os movimentos tiveram que fazer, o que é que a materialidade vem causando também nessa linha histórica da arte, né, as grandes rupturas, isso em todas as artes, isso não só em artes plásticas, mas em todas as artes, em música, em tudo, em teatro. Então, essa é uma Literatura. coisa, sabe, Júlio, fundamental, mas que exige um esforço muito grande. E eu diria que é um esforço duplo. É um esforço de Uhum. praticar, né? Não existe eu fazer uma obra-prima na minha cabeça, elocubrada no sentido, se ela não for executada. Até existe. Né? Se ela não for anotada, se ela não for executada no sentido de planejada, né? E aí isso entra num debate de quem é que faz a arte, porque a arte pode ter parceiros, você pode fazer uma construção, você pode bolar uma grande escultura feita, né, em ferro, que pode ser feito por uma fábrica, você pode imaginar objetos que são construídos, né? Está dentro do processo construtivo industrial e tal. Aí isso é infinito. No meu caso, eu tive um paralelo, né? Esse desenvolvimento paralelo, ele contínuo, mas paralelo,
e tinha o meu trabalho e a minha militância, né? Então, e minha família, evidentemente. Eu estou falando isso aí, eu estou supondo, né, que a gente está supondo que é uma coisa fundamental para mim também. Aí vê, Claro. a partir disso, eu fui entrando em contato com determinados tipos de coisas que me trouxeram para a formação do meu trabalho atual, do trabalho como ele está agora. Eu queria falar um pouquinho disso, que eu queria falar, bem, eu sempre tive uma preocupação com a questão espiritual, né, com a questão da minha formação, para a minha compreensão como ser, a mim mesmo, né? E também sempre tive uma preocupação com a minha compreensão enquanto ser trabalhador, enquanto ser dessa sociedade em que a gente vive. Sempre quis compreender isso. E agora eu estou querendo me compreender como a potência, o potencial de sensibilidade que eu possa ter através da arte. E aí a arte para mim é tudo. A arte não tem um limite. É só fazer analogias, pode ser música, cinema, pode ser o que for. Não tem um limite. Não tem, ou seja, você pode ser tudo, inclusive. Essa questão, bicho, me fez eu entrar desde muito cedo, desde um determinado tipo de período, principalmente quando eu comecei a passar por muito estresse dentro do meu trabalho, dentro do movimento, né, dentro da minha militância e tal. Essa busca se aprofundou e eu entrei em contato com um livro, que é o Tao Te Ching, né, e esse livro passou, sei lá, 10, 15 anos como meu livro de cabeceira. Eu lia, é um livro chinês, escrito acho que 500 anos antes de Cristo, e é um livro fundamental para mim. É o livro do taoísmo. É do taoísmo, exatamente. É o livro básico do taoísmo, não é o único livro. E deixa ele congeladinho aqui, é só para saber que eu tive contato, o meu primeiro Tao Te Ching eu comprei na livraria Só de Ler, do aeroporto de Brasília. Eu cheguei lá e disse, que livro é esse? Abri assim, aí, tuf! Eu digo, opa, vou comprar esse livro e tal. E a partir daí, eu passei anos lendo esse livro diariamente. E é só para a gente congelar essa questão. Na arte, aí eu continuei pintando. A minha grande tendência era ser um expressionista. Na diretoria do sindicato, nas reuniões, eu ficava desenhando. Eu até fiz aqui uns desenhozinhos também, que depois eu posso mostrar. Eu ficava conversando. Mostra aí no final. Vindo aqui e tal. Eu não estou desenhando muito o que eu estou falando, mas aí fazia o desenhozinho aqui e tal. E aqueles desenhos eles foram se acumulando e eram figuras humanas. E eu passei a gostar do desenho da figura humana e desse desenho que era um desenho meio, como eu diria assim, como a pessoa está no telefone, aqui no celular, se ela tiver antes era com o telefone mesmo, no gancho, assim, fora do gancho, e muitas pessoas fazem assim umas casas, ou então fazem umas flores, umas folhas, faz um desenho, pronto, era um desenho mais ou menos assim, em que eu não tinha intenção, e fazia os desenhos, e aqueles desenhos se acumularam, e aí eu comecei a fazer em folhas, e nesse processo eu fui criando uma espécie de um desenho meu, que era uma mistura de várias influências. Eu sempre gostei muito, era uma época em que eu estava olhando muito também essa coisa, e aí eu fui construindo essas figuras, e assim, muito influenciado também pelo expressionismo, né, por alguns companheiros aqui de Pernambuco que fazem, e eu segui essa linha. Então, essa linha ela é fundamental, e hoje eu continuo pensando muito sobre ela. Eu basicamente pinto figuras humanas, ou figuras com o meu tipo de desenho, né? É como até alguém brincou comigo, você está fazendo uma verdadeira humanidade paralela.
E eu penso muito sobre isso, porque isso é uma coisa que me interessa muito, e me interessa no nível, inclusive, pensar sobre os métodos de desenho da figura humana. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho os meus cadernos, esse aqui é o meu caderno, eu estou desenhando agora, o meu caderno, certo? Eu desenho diariamente. Eu desenho praticamente em todas as horas que eu estou aqui em casa e que estou desenhando, e que tem um momento em que tem, na hora, ele dorme lá perto de mim, se eu tiver alguma coisa para anotar. Então, é um desenho que é feito assim. Deixa eu pegar uma página aqui, assim. Não vai dar para ver, porque vai estar invertido, eu acho. Um caderno em que eu fico fazendo os meus desenhos. O tempo todo, Esses cadernos, depois eu tive uma ideia, em um determinado ano, eu digo, vou começar a fazer os cadernos, porque eu pintava nas folhas e ficava separado. Eu juntei, eu peguei, comprei cadernos, né? Tinha cadernos, no princípio, eu ainda estava no sindicato de bancários. Eu fiz os cadernos, eu comprava o papel e botava a garra no xerox, e eu tenho ainda esses cadernos. E a partir de um determinado momento, isso virou um centro. E eu diria que é uma espécie de um centro do meu trabalho, um diário gráfico, uma coisa importante e que eu desenho todo dia. Aí eu não sei o número exato mais, porque a última contagem que eu fiz tinha 900 cadernos, eu não sei agora quantos tem, mas deve ter 1.000 e poucos cadernos desenhados. E isso dá para mais de 100.000 folhas, 100.000 páginas desenhadas. Então é uma coisa que eu faço, eu treino, então eu estou fazendo isso, eu estou lendo um poema que me interessa, escrevo no meu caderno, anoto um filme, é uma espécie de diário gráfico, que a turma chama de diário gráfico, mas não só gráfico, né? E eu faço isso sistematicamente. Uma coisa interessante é que no seu trabalho você conjuga a imagem e a palavra. Muitos dos seus trabalhos têm as mensagens, inclusive a camisa do Cordas e Retalhos tem. Então você é uma coisa constante. Você começou isso. Constante. A palavra é essencial. Por conta daquele negócio que eu lhe disse, de ter lido muito e de ter me interessado sempre por literatura. Sempre. Eu sempre me interessei por literatura. Não toda a literatura, que as pessoas dizem assim, gosto muito de literatura, e a pessoa tem uma visão ampla, lê muitos livros. Não, eu sou mais concentrado, tenho um determinado tipo de literatura. Até meu filho, Diogo, sempre diz assim, brinca comigo. Não, até aqueles livros que papai sempre volta a ler, que está lendo sempre. Por exemplo, eu agora, já na pandemia aqui, eu li Camões, os sonetos de Camões. Eu já li 2 vezes a Ilíada, né? Então, maravilha. Eu leio, eu gosto muito de ler, e estou agora, nesse exato momento, lendo Ulisses, de James Joyce. Eu já li caramba. e estou lendo novamente. Só que agora eu estou estudando. Agora eu estou estudando mesmo. Eu li a tradução de Hawais, e agora eu estou lendo a tradução de Caetano Galindo. E aí estou estudando mais. É fantástico, é uma experiência que eu recomendo. É um negócio fantástico. Deixa eu interromper só um minutinho. Antes da gente continuar. Primeiro, só para lembrar aqui uma turma que está comentando, tá? Tem muita gente que eu queria agradecer muito. Ricardo Beliel, fotógrafo maravilhoso, um amigo lá do Rio de Janeiro, e Luciana Nabuco, 2 artistas maravilhosos. Flávio Duarte, Betina, claro, que está acompanhando, Kátia Fugita, Natália Melo, minha prima lá em Brasília, Ricardo e Luciana estão no Rio, Alex Mono, Josué. A propaganda de Kátia, o caderno, esse caderno aqui é feito por Kátia Fugita. Olha aí, maravilha. Exclusiva, eu faço, os últimos anos eu tenho feito todos no mesmo tipo de caderno, que tem 300 folhas. Olha, que beleza. 150 páginas. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer a você. Então, se cair, a gente volta, viu pessoal? Mas essa informação dos cadernos é um detalhe não, é um dado importantíssimo para quem... Um detalhe é fogo, né?
é um dado importantíssimo para quem trabalha com arte, né? Para quem produz, ou para quem está pretendendo, para quem está se preparando para isso. É um trabalho que exige um método, exige uma dedicação, né? Exige isso tudo, que são 900 cadernos com tantos desenhos. Isso revela o aprimoramento, né? Um percurso. Você provavelmente pega os Sim. primeiros e pega os últimos e você vai ver Tudo, porque você não perde nada. Você está tudo aqui. Pois é, Né? Você teve isso. tá tendo um livro, tem uma citação aqui, alguma coisa. Né? Você vai Uhum, colocando no caderno. Então, é que eu estava tentando mostrar que isso diminuiu bastante a minha crise de estar trabalhando, executando um uhum, outro tipo de tarefa e estar querendo fazer arte. Porque o caderno, ele me passou, Júlio, a me permitir uhum, estar fazendo arte, desenhando, pintando o tempo todo. uhum. Eu O vou tempo todo, viajar, né? eu levo meu caderno, né? Eu Uhum, vou, no caso, quando eu passei até ateliê mesmo e tal, tinha um caderno ateliê, um caderno em casa, e em todos os uhum, momentos eu fazia os desenhos. Isso acompanha uma espécie de não método, né, no sentido dos meus raciocínios com idas e vindas, com coisas que vão evoluindo. Você tinha falado da questão da palavra, a palavra ela é fundamental para mim, no sentido, evidentemente, que tem gente que já leu muito mais do que eu, assim, uhum. mesmo artistas plásticos, tem gente que tem leituras mais aprofundadas, mas a minha idolatria pela palavra é muito grande. Né? Eu realmente, é uma coisa fundamental para mim. A palavra, e principalmente a palavra condensada, a Uhum, condensação da palavra, a tendência da palavra vir para a palavra única mesmo, assim, né? Para dar uhum. frase. Então, é, Aquele movimento da poesia concreta, tal, daquilo isso. te atraiu, assim, você sempre Pronto, aí teve. também. Aí tem uma coisa fundamental que evidentemente que eu li muito li muito a Uhum, poesia concreta e li muito, e aí comecei a ler Paulo Leminski, e lá em Paulo Leminski, começando uhum, a ler a história, ele tem um livro sobre Bachot, e eu comecei a me interessar, a partir de Alice Ruiz também, a questão do Haikai, e uhum, aí eu entro em contato com a questão do Haikai, começo a me aprofundar mais um pouquinho, uhum, e a ler muito Haikai, né, e a comprar, e começar a ler Haikai também, comprar uns livros americanos e ingleses também sobre isso, tem um livro fundamental, que era um livro de cabeceira de Paulo Leminski, e uhum, aí eu comecei a me aprofundar, daí veio a questão do desenho, que é da Raiga e da Tanga, que era uma poesia e um desenho. E era um desenho que não necessariamente era ilustrativo da poesia. Porque uhum. aí foi onde eu entrei em contato com o Sumier. Vou fazer essa Eu não tinha pergunta. nenhum contato com isso, com o Sumier, Uhum, como pintura. Aí uhum, até veio uma pessoa aqui em Recife, eu fiz um pequeno curso muito rápido de um dia, um final de semana, né, que é um cara muito bom que eu conheci. Esse curso, o Sumier, aí ele me colocou em contato com a pintura japonesa. Aí eu vou aprofundando, que o Sumier é uhum. extremamente, eu não diria rígido, Es- mas extremamente explica focado. pra gente. Explica pra Oi. gente, Fernando, é a técnica, o sumi é a técnica e tem a É ver uma com a técnica, pintura é a da pintura. caligrafia, com a caligrafia Não, a caligrafia é outra coisa, é outra mas coisa. que é fundamental para o Sumier, Hum, uhum, porque a ah, diferença entre pintura, hum, pintura e a caligrafia, ela não existe. Por exemplo, na China e no Japão. Não é separado. Você diz, eu estou pintando, ao mesmo tempo que você não diz assim, eu estou escrevendo, eu estou pintando.
Uhum. Também eu posso dizer, eu estou escrevendo quando eu estou pintando. Então, não é bem tão simples como eu estou falando, mas Sim. porque a prática de você aprender a fazer a caligrafia, ela é uma pintura, que é É diferente da isso. caneta. É diferente da Uhum. caneta. Lá ela tem uma nuance, ela tem Os, a saída da esquerda para a direita é uma coisa, a da uhum. direita para a esquerda é outra coisa. Já é outro Os símbolo. gestos, Aí são os gestos, gestos que né, é que extremamente é sutil. Extremamente sutil. O sommelier, engra... ele é um método de pintura, ele é um movimento de pintura. Ele tem o material, ele tem os temas, ele tem Uhum. um conjunto de regras para fazer. Então, você tem o sommelier de bambu, né? O sommelier são Uhum. os quatro tesouros, né? Que é o bambu, a orquídea, o crisantemo, a ameixeira e a ameixa. Então, esses Uhum. são quatro